Olá, meus amores, estamos de volta para gravar mais um vídeo aqui no nosso canal Fundamento. E no vídeo de hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo da carta aos Romanos. Esta carta gloriosa das Sagradas Escrituras, onde o Evangelho brilha mais. Essa carta onde Paulo vem dando todos os detalhes da majestosa, gloriosa redenção que temos em Cristo Jesus. O livro em que o Evangelho esboça com toda clareza que o justo viverá pela fé, que a salvação, que a justificação do ímpio, do pecador, é unicamente pela fé na obra redentora de Cristo na cruz. E hoje vamos dar continuidade aí, começando o capítulo 4. Eu queria muito chegar também todos os capítulos eu quero chegar, gente, porque é uma mensagem mais gloriosa que a outra, se é que a gente pode falar assim, porque toda a Bíblia tem o mesmo espírito, a mesma mente, o mesmo plano, toda a Bíblia é o pensamento, a mente, a voz de Deus. Então a gente tem até muito temor em falar, essa parte é o que eu gosto mais, essa parte é muito forte, esse é o meu texto preferido, porque tudo é glorioso, né? Mas na nossa natureza humana, a maneira que a gente se consegue expressar aquilo que mais impacta com a gente usa essas expressões, né? Que Deus perdoe a gente se a gente está fazendo errado, mas Deus entende a nossa sinceridade nesse sentido. Mas então vamos lá, te convido a ficar comigo até o final desse vídeo. Já, se tu não é inscrito no canal, eu peço que tu venha te inscrever, deixa o teu like, compartilha aquilo que tem feito bem pra ti, leve essa benfeitoria para outras pessoas também. É muito importante para que o canal venha desenvolver e assim alcançar mais pessoas, tá bem, meus amores? É a única coisa que nós aqui no canal Fundamento pedimos para vocês, que vocês nos ajudem a compartilhar, tá bem, meus amores? Então pega a tua Bíblia e vamos dar início hoje no capítulo 4. Vamos falar da salvação de Abraão. Abraão, um personagem tão conhecido no mundo evangélico, é um personagem tão famoso das Escrituras Sagradas para todas as denominações que se dizem evangélicas, né? Então, vamos falar de como Abraão foi salvo. Paulo, na sua sabedoria, que só pode vir do Espírito Santo, vem assim com uma exposição, uma declaração detalhada, com todo amor e ao mesmo tempo de uma maneira que venha fazer com que os leitores daquela carta da igreja aos Romanos, que a maioria era judeu, viesse entender qual foi a maneira que Abraão foi salvo. Eles tinham uma ideia. Pelo qual eles juravam e perjuravam que Abraão havia sido salvo, mas Paulo vem e demonstra que não é bem assim como eles pensam. Que Abraão foi salvo exatamente como eu, como tu somos salvos hoje. Que toda obra de redenção, de salvação nas Escrituras é pela fé. Os antigos criam em algo, nós hoje também cremos em algo para essa salvação, por isso é pela fé. E a gente vai desenhar isso para vocês, como a gente tenta, né, na nossa incompetência humana, transcrever aqui para vocês isso que Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, nos ensinou. Então, a gente vem vendo, né, nos últimos vídeos, todos eles, da carta de Romanos, principalmente os últimos vídeos, como Paulo vem falando que justamente a salvação é pela fé, que a justificação, lembra? Justificado, a palavra justificado, justificação, a palavra justo, a palavra dikaios no original grego significa declarado inocente. Essa palavra. Então, quando tu me ouvir falar justificação pela fé, foi justificado, foi considerado justo, significa que aquela pessoa foi salva, ela foi declarada inocente no tribunal do justo juiz que é Deus. Então, Paulo vem falando que a salvação, que a justificação, ela é unicamente pela fé, independente das obras da lei.
E ele terminou aqui no capítulo 3, como a gente viu, que ele fala, é porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também é dos gentios, visto que Deus é um só, que justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Então ele vem falando, por quê? Porque Paulo sabia que a grande maioria dos cristãos da igreja em Roma eram judeus, judeus que haviam se convertido do judaísmo para o cristianismo, mas que ainda traziam aquele ranço da religiosidade, de se crerem mais do que os gentios. Então todo judeu tem essa natureza. Além de ter a natureza pecaminosa, eles ainda têm aquele rancinho que pensam que ainda eles são melhores, aquele orgulho santo. E a gente viu que Paulo falou que não, que a salvação é unicamente pela fé na obra redentora de Cristo, que Ele é o nosso Redentor, que nos resgata, que Ele é o nosso bode expiatório, aquele que fez o sacrifício de expiação, que a palavra expiação significa o sacrifício que aplaca a ira de Deus, que Ele é ou melhor, que a nossa propiciação, que Cristo é a propiciação, que aplaca a ira de Deus, a expiação, que limpa todo o pecado. Então a gente viu isso com detalhes, que nada é do ser humano, nada está em nós, toda a salvação é pela graça de Deus, mediante a fé na obra de Cristo na cruz. Todos somos salvos dessa maneira, sem acepção de pessoas, nem judeus, nem gentios. E por isso Paulo falou no último vídeo, onde está então a jactância? O orgulho espiritual, o orgulho pessoal de ser boa pessoa, de ser praticante de boas obras, o orgulho espiritual de ser judeu, de ser conhecedor, um conhecedor da letra, da lei. Aonde está a jactância? Essa salvação é unicamente pela fé, não depende de nada de nós. Do que a gente vai se orgulhar? Então ele bateu muito forte nessa declaração das pessoas que têm uma alta opinião de si mesmo, né? Que pensam muito bem de si mesmas e que acham que por isso Deus tem que salvar elas. Então Paulo eliminou, excluiu de todas as maneiras. E agora ele vem dando a continuidade com toda a excelência da sabedoria de Paulo, justamente tocando na ferida dos judeus, falando do principal, né? Do personagem da história dos hebreus, porque Abraão é o pai dos hebreus, lembra? Deus chamou ele de Ur dos Caldeus e disse que dele faria uma nação. A partir de Abraão é que nasceu a nação de Israel. Foi a partir de Abraão. Abraão veio antes de Moisés, tá, gente? Pra quem não sabe. Moisés depois deu a lei de Deus para os hebreus, mas Abraão vem antes. Então Abraão é esse personagem que deu origem à nação de Israel. Então antes de Abraão não existia Israel. Israel é o pai da nação de Israel e portanto o pai da fé. E isso tanto os judeus creem e é correto, como nós, os cristãos, também cremos que Abraão é o nosso pai da fé. Abraão é o pai da fé. E inclusive o falso evangelho se usa muito disso para usar a fé de Abraão, como o pai da fé, para levar pessoas a um sacrifício igual, na cabeça contaminada pelo pecado deles, a um sacrifício igual de Abraão, como Isaac, né? Que dizem que Abraão é o pai da fé por causa do sacrifício de Isaac. E não é nada disso que as escrituras ensinam, nada disso. Existe uma razão para Abraão ser o pai da fé e com certeza não é o sacrifício de Isaac. E é isso que Paulo vai nos ensinar hoje. Se Abraão é o pai da fé, tanto da nação de Israel como de todo o mundo, é por uma única razão. Ele creu em algo, ele creu em alguém. E a gente vai ver isso. Tá bom, meus amores? Então vamos lá. Então, se não é por obras, Paulo sabia, Paulo vem explicando isso, ele vem falando dessa salvação de Abraão, justamente porque ele sabia, como bons judeus, com um ranço religioso todavia, ainda, eles iam dizer, mas então, Paulo, se não é por obras que houve salvação, então como o nosso pai, o nosso patriarca lá, os nossos pais antigos, como que Abraão foi salvo, Paulo? Porque os judeus tinham uma alta
tinham Abraão em uma alta elevação. Para eles, Abraão, se a gente vai ler os livros históricos dos rabinos, do povo ortodoxo, e até hoje, para eles, Abraão é o maior exemplo de homem que já pisou na terra. Abraão é o Abraão para eles, inclusive para os muçulmanos, tá? Inclusive para os muçulmanos. Meus amores, se você sentar para conversar com um muçulmano praticante, não os ralé, porque até no muçulmano, no islamismo, tem diferença de crente para crente, tá? Eles creem tudo errado, mas eles creem em Abraão. E eles creem, os verdadeiros islâmicos, que seguem à risca ali o Alcorão, eles realmente creem que Abraão é o pai da fé deles. Tu fica assim, ó, eles sabem mais que eu e tu. Se for falar de Abraão, eles sabem, mas aí é que tá o problema, né? O saber não adianta nada. O saber tem que vir acompanhado da fé salvadora. O conhecer intelectualmente, o conhecer muito as escrituras, eu garanto que tem muitos de vocês que estão me ouvindo que sabem muito mais do que eu. Muito mais do que eu. Mas a questão não é saber. Não é saber. Aliás, a questão também não é nem confessar Jesus Cristo, Deus, que Deus é o teu Deus, o único Deus da tua vida e que Jesus Cristo é o teu Salvador. Tu pode conhecer muito bem intelectualmente todo o Evangelho, tu pode confessar com a tua boca o Evangelho que Cristo é o teu Salvador. Mas isso até os demônios fazem. Os demônios, eles conhecem as Escrituras que nem a gente conhece. Aliás, eles conhecem muito mais, porque eles conhecem a história do qual eles fizeram parte. Eles conhecem Deus, Satanás conhece Deus muito mais que eu e tu, intimamente. Os demônios, se tu perguntar para eles se eles creem em Jesus Cristo, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, sim, a Bíblia fala que eles falam, a Bíblia afirma a confirmação deles, que tens tu conosco, ó Filho do Altíssimo. Eles sabem que Jesus é o Filho do Altíssimo, por isso o plano de Satanás, desde o princípio da história, era eliminar a raça de Israel, justamente pela promessa feita, tanto para Eva, que da semente dela viria o Salvador do mundo, como depois a aliança feita com Abraão, que da descendência dele viria o Salvador do mundo. Então começou o massacre para querer destruir os meninos judeus, para que nunca o Salvador do mundo viesse nascer. Por isso a gente viu tantos massacres na história de crianças, de bebês, meninos. Então Satanás sabe que Jesus Cristo é o Salvador do mundo, mas qual é o problema em Satanás conhecer intelectualmente as Escrituras e inclusive realmente saber que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador? Que é o Filho de Deus? Eles não creem com a fé salvadora. Eles não creem. Por isso desobedeceram e por isso viraram os demônios que hoje são e os anjos caídos que hoje são por aí pela terra. Então não basta conhecer intelectualmente, não basta confessar com a boca, tem que se viver, tem que se crer. E como que eu provo que eu creio? Vivendo, praticando a verdadeira fé, que é o justo viverá pela fé. Viver praticando essa fé salvadora de todos os dias e de mãos vazias diante de Cristo e de Deus e dizer: eu preciso de ti, eu preciso da tua graça, e clamar por essa salvação. Tá dando para entender, meus amores? Então, os judeus tinham uma autoestima por Abraão, com toda razão, mas até o meio idólatra, até certo ponto realmente é verdade, o pai da fé de todas as nações. Mas eles idolatravam Abraão e juravam e perjuravam que Abraão era salvo por obras. E aí então Paulo vem agora, acompanha comigo, no capítulo 4 do livro de Romanos, e diz assim: Abraão justificado pela fé. Paulo vem e fala que, seguindo o raciocínio de Paulo, se a salvação é da fé, é pela fé tanto para os circuncisos, que são judeus, como para os incircuncisos, que são gentios, então ele vem e fala: que pois diremos ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Paulo se inclui, nosso pai, Paulo era judeu, né? Então, segundo a carne,
Que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. Então vamos ler esses 3 primeiros versículos e a gente vai explicar. Então, vindo nesse contexto, que pois diremos com relação a Abraão? Como Abraão foi salvo então? Paulo está dizendo aqui, olha só, porque se Abraão foi justificado por obras, ele tem do que se gloriar. Mas não foi, diante de Deus não foi. Repito, os judeus tinham uma autoestima de Abraão e eles juravam que ele tinha sido salvo por obras. Alguns rabinos ortodoxos dizem, como eu falei no princípio, que não existiu na face da terra homem tão santo, tão justo como Abraão, tão perfeito como Abraão. E a gente vê que já estão se contradizendo a própria história de Abraão, porque a gente viu quanto Abraão foi falho. Para começar, Abraão era um pagão. Abraão não foi judeu, não foi hebreu desde sempre, ele era pagão. Abraão era um iraquiano. Ele veio de Ur dos Caldeus, que hoje fica no Iraque. Uma terra pagã, que ele adorava outros deuses. A gente já falou aqui, Abraão, segundo a história, era meio que macumbeiro, meio bruxo, meio esotérico. Lia as estrelas. Abraão era pagão e idólatra. As escrituras falam isso. Repito, tem muita gente que quer levar as pessoas a pintar um quadro que Abraão era santo, que Abraão, para tentar levar as pessoas a que as pessoas façam o mesmo sacrifício que Abraão fez, que foi sacrificar o Isaac, trazendo para os dias de hoje as pessoas dar todo o seu dinheiro para agradar e chamar a atenção de Deus. Mas não, Abraão era pagão, era idólatra. Não dá para ir contra o que as escrituras dizem. Abraão não era santo e justo porque era fiel a Sara. Tira isso da tua cabeça. Se tu um dia ouvir alguém, algum pastor, bispo, amigo, alguém que fale, não, Abraão era justo porque ele era fiel a Sara. Isso é mentira, é um engano. Não tem nada a ver com isso. Então, Abraão era um pagão. E Paulo está dizendo aqui, como que a gente vai dizer então que Abraão foi salvo? Vocês querem saber então como Abraão foi salvo? Por quê? Porque se foi por obras, porque se foi pelas obras, se foi por ele ser fiel a Sara, por ele ser um bom marido, por ele ser um bom filho, por ele ser um bom tio, porque cuidava do sobrinho, por ele ser um bom patrão, porque ele tinha um filho do mordomo dele na casa dele que ele tratava como filho, aquele que ele disse que seria o herdeiro dele, ele tratava como filho. Porque ele sacrificou Isaac, porque Deus mandava ele para cá e para lá, ele ia. Se foi por obras que Abraão foi justificado, então Abraão realmente teria do que se gloriar. Mas o que Paulo vem dizendo? Que a salvação não é para a glória do homem, que o homem não pode se jactanciar. Não, por quê? Porque o teu orgulho de suas próprias obras e conquistas, porque a salvação é unicamente pela redenção em Cristo, de acordo com tudo que a gente já viu, que Paulo já ensinou. Então ele vem e fala, não, vocês querem saber como que Abraão foi salvo? Por quê? Porque segundo vocês, se Abraão foi salvo por todas essas obras aparentemente boas que ele tinha, então Abraão tem do que se justificar, mas não perante Deus. Não perante Deus. De repente, diante dos olhos de vocês, com a natureza caída, com a natureza pecaminosa caída, inclinada para o mal, que não entenderam ainda a verdade do Evangelho, que a salvação é unicamente por Cristo, talvez na mente de vocês acham que Abraão tem do que se gloriar, mas diante de Deus não tem. Diante de Deus não tem. Aí Paulo vem e fala assim, pois que diz a Escritura? Paulo vem e fala assim, o que diz a Escritura? Meus amores, é muito importante quando a gente lê as Escrituras, a gente vê bem a ordem dos verbos, o tempo dos verbos. Paulo vem e fala assim, o que diz a Escritura? Não é o que dizia a Escritura. Não é o que falou no passado as Escrituras. Não é o que diz agora. Porque Deus continua falando.
A Bíblia, a palavra de Deus é viva e eficaz. Deus continua falando e ainda ele vem e fala assim, ó, porque o que diz a Escritura? A Escritura, essa aqui, não as escrituras dos rabinos, todas as outras leis e preceitos porque não sei se vocês sabem, meus amores, a parte do Pentateuco, que é a Torá, que é o livro, os 5 primeiros livros de Moisés, que é o Pentateuco, o livro da lei. Torá significa lei. Então, os 5 primeiros livros é a lei de Deus, os 10 mandamentos e os preceitos e as regras e as ordenanças de convivência que Deus determinou. A lei moral diante de Deus e a lei de sacrificial, cerimonial e de sociedade, de conduta, de como deve viver uma pessoa em sociedade. O Pentateuco é a lei de Deus, mas a parte da Torá, que é o Pentateuco das nossas escrituras, hoje, da nossa Bíblia, os rabinos, os judeus criaram outros livros de regras e ordenanças aqui, ó, da imaginação deles, que é os outros nomes dos outros livros que eles têm. Um deles é a Mishnah, o outro é... não vou lembrar agora o nome dos livros que eles têm, mas são livros à parte de regras que os rabinos judeus inventaram, criaram. Então Paulo, e nesses livros rabinos, nesse Mishnah e outros nomes que eu não vou lembrar agora, foi que esses rabinos ortodoxos autoelevaram Moisés e principalmente Abraão, colocando ali atributos a Abraão que as escrituras não dão. Então Paulo, para especificar bem para esses judeus aqui, para esses hebreus, veja o que diz a Escritura com letra maiúscula, aqui, a lei de Moisés, o Pentateuco, a Bíblia, não as Escrituras. Se ele coloca as Escrituras, eles poderiam dizer os livros escritos pelos próprios rabinos, a parte das Escrituras, e não, Paulo faz questão de falar, veja o que diz a Escritura, com letra maiúscula, que é a Bíblia, para que não tenha dúvidas nenhuma que não é as escrituras dos homens, as escrituras rabínicas, mas sim a Bíblia Sagrada. Então ele vem e fala assim, pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. Olha só a sabedoria de Paulo, né? Paulo sempre tocando na ferida, Paulo sempre tocando no ego dos judeus e trazendo para os nossos dias de hoje e para o nosso também, né? Para aqueles que se gloriam nas suas próprias obras, que tem um alto pensamento de si mesmo. Então ele fala, o que diz a Bíblia? O que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. Esse texto bíblico, meus amores, não é novo nas Escrituras. Repito, Paulo usou a própria Escritura, a própria história de Abraão, o patriarca, o pai da fé deles, o próprio Abraão, a própria Escritura, a própria história de Abraão lá de Gênesis, lá no início da história, lá em Gênesis 15:6, para mostrar que não era novo, aquilo que ele ia ensinar para eles ali agora com relação à salvação de Abraão, não era novo, não era da cabeça dele, mas era das escrituras que os judeus tinham como regra de vida, o Pentateuco, a lei. Tá vendo? Que coisa linda, como quando essa pessoa tem sabedoria para ensinar, não é glorioso? Então Paulo vai na ferida, naquilo que eles criam realmente. O que diz as escrituras? O que diz a Escritura? Que Abraão creu em Deus. Aonde está escrito isso? Gênesis capítulo 15, versículo 6. Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. A palavra usada aqui, a palavra imputação, eu já expliquei isso para vocês, mas eu vou explicar ela com mais detalhe. A palavra logizomai. O que significa essa palavra no grego, né? A palavra imputado. Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. A palavra específica que é usada e várias vezes, tu pega a Bíblia ali no grego, tu vai ver que Paulo usa uma atrás da outra. Logizomai, logizomai, logizomai.
que é a palavra imputado. O que significa a palavra imputado, meus amores? Significa tu receber algo que não é teu. Significa receber algo de outra pessoa. E foi exatamente isso que aconteceu com Abraão. Quando Deus chama Abraão e faz para ele uma promessa de que ele seria o pai de uma grande nação e que da descendência dele viria, que ele teria um filho e que da descendência desse filho viria o Salvador do mundo, então Deus fez uma promessa para Abraão e Abraão creu na palavra de Deus. Abraão creu naquilo que Deus estava dizendo para ele. Abraão, tu vai ter um filho. E da tua descendência eu vou fazer um pacto, uma aliança contigo. Tu vai ter um filho e do teu filho virá, da descendência desse filho. E mais na frente Paulo fala da descendência de Abraão, que é Jesus Cristo, né, que vem de Isaac. E Deus fez essa promessa para ele. Da tua descendência virá o Salvador do mundo. E foi nisso que Abraão creu. Isso lhe foi imputado por justiça. Deus deu para Abraão aquilo que ele não tinha. Ele deu para ele a justiça de Cristo que futuramente viria. Tá dando para entender, meus amores? Então a palavra imputado significa receber algo de outra pessoa. Imputação na linguagem bíblica, eu já expliquei isso para vocês, era muito usado no período dos sacrifícios, quando o pecador levava lá o animalzinho para pagamento de pecados, né, como sacrifício e oferta para cobrir pecados, o entregava na mão do sacerdote, o sacerdote colocava uma mão no animal e uma mão na cabeça do pecador. E ali ele fazia uma oração e ali era espiritualmente, era como se o pecado daquela pessoa passasse para aquele animal imputado. Aquela pessoa estava dando algo para aquele animal, ou seja, o seu pecado. Tá dando para entender? Estava imputando o pecado dela que ela havia cometido. Então quando se cortava o pescoço daquele animal e o sangue derramava, então aquela pessoa tinha o seu sangue, tinha o seu pecado expiado, coberto por aquele sacrifício temporário, até que viesse o sacrifício de Cristo. Então imputação significa tu dar algo para outra pessoa, a pessoa receber algo de outra pessoa. Então isso foi o que Abraão recebeu de Deus. Ele recebeu no momento em que Deus promete para ele que ele seria o pai de uma grande nação e que da descendência dele viria o Salvador do mundo. Abraão creu na promessa de Deus. Creu, mesmo sem ver. A gente vai ver mais adiante, mesmo ele sendo velho, sem ter condições nenhuma, ele creu. Naquele momento ali, Abraão foi salvo. Naquele momento ali, a Bíblia fala, a Escritura diz, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça, foi dado para Abraão. É como se Deus colocasse a mão em Abraão e em Cristo espiritualmente, sem Abraão tá vendo, e já colocasse todo o pecado de Abraão em Cristo e ao mesmo tempo colocasse a justiça de Cristo em Abraão. E ali Abraão foi justificado, ali Abraão creu e foi salvo. A mesma coisa aconteceu na cruz do Calvário. A mesma coisa, tanto porque é usada a mesma palavra, logizomai, é usada a mesma palavra para a imputação da cruz de Cristo com relação a eu e a ti, ao nosso pecado. É a mesma coisa. Nós recebemos algo de outra pessoa, nós recebemos a justiça de Deus, de Cristo na cruz. Cristo recebeu a imputação do meu pecado naquela cruz, naquele momento de 3 horas de trevas na cruz, Cristo estava recebendo a imputação dos meus pecados, espiritualmente. Como se nós estivéssemos com a mão em Cristo e Cristo com a mão na nossa cabeça. E o nosso pecado sendo imputado nele e depois, ao mesmo tempo, a justiça dele sendo imputada na gente.
para nos justificar, para nos salvar. Tá dando para entender, meus amores? Isso significa imputação, receber algo de outra pessoa. Cristo recebeu o nosso pecado, o de Abraão e o nosso, o meu e o teu. E nós, por sua vez, recebemos a justiça dele. Abraão recebeu a justiça de Cristo 1500 anos antes. 1500 anos antes, Abraão recebeu a justiça de Cristo, que viria morrer por ele na cruz. 1500 anos depois, Abraão creu que a descendência do Salvador do mundo viria pela descendência dele. Olha que coisa linda, gente. É isso que está escrito. Então, Abraão foi salvo não por obras, como as escrituras dos rabinos dizem, que Abraão foi salvo pelo sacrifício de Isaac, ou como o falso evangelho fala, porque ele era um bom marido, e não, nada disso. Tá aqui. Gênesis 15:6 fala, e aqui Paulo repete. O que diz as escrituras? Abraão creu em Deus. Ele creu na promessa de Deus, que da descendência dele viria o Salvador do mundo. Gente, Abraão, eu vou te dar um filho. Tu vai ser o pai de uma nação separada. Eu me emociono, gente. Tu vai ser o pai de uma nação que não existe. Não existe. Lembre-se, Abraão era gentil, pecador, pagão. Ele foi lá, tirou, chamou Abraão de Ur dos Caldeus e disse: de ti eu vou fazer uma nação santa, separada, para ser exemplo para todas as outras nações. Israel falhou, a gente já sabe as consequências da história até hoje, né? Falhou nisso, né? Se tornou inclusive uma vergonha para Deus, Israel. Mas Deus disse para Abraão: e tu vai ter, para tu ter ser o pai de uma nação, Abraão, tu vai ter um filho. Tu vai ter um filho. Tanto que Abraão fala: Senhor, como assim? Né? Como que eu vou ser o pai de uma nação? Como que eu vou ter uma herança, uma descendência? Se eu tô sem filhos? Se eu tô sem filhos, o meu herdeiro é o filho do empregado da minha casa, o filho do mordomo. Como? Abraão, vá para fora e conta as estrelas se é que pode, porque assim será a tua descendência. Para que tu seja o pai de uma nação, tu tem que ter filhos. E detalhe, Abraão, não é só por isso a questão. Eu tô te chamando para tu ser o pai de uma nação santa separada, da onde vai vir o meu filho. O Salvador do mundo. Abraão, da tua semente, da tua descendência vai vir Jesus Cristo, o meu filho, o Salvador do mundo. Então, tranquilo, Abraão, tranquilo, tranquilito, porque tu vai ter um filho, com certeza, porque desse teu filho vai vir o meu. Olha que coisa linda. Por isso, depois, quando Deus manda Abraão sacrificar, ele vai lá e fala: tá ok, vou. Se ele diz pra mim que o filho dele vai vir do meu, então nem que ele tenha que ressuscitar o meu das cinzas, porque da descendência do meu vem o filho dele, o que vai nos salvar o mundo do seu pecado. Olha, gente, que coisa linda. Por isso que Abraão foi e sacrificou o menino. Nem chegou a sacrificar, né? Mas foi tranquilo. Ele disse, nem que das cinzas ele tenha que ressuscitar. E ele me disse que para começar, Deus já tinha cumprido a promessa para ele, dado o filho, né? Aí então tu acha que ele não ia crer no resto da promessa? Se ele com 100 anos, Sara com 90, tiveram Isaac, Deus cumpriu o que prometeu, tu acha que ele ia duvidar que Deus cumpriria a segunda parte, que era a principal? Que da descendência do filho dele, de Israel, de Jacó, que se tornou o país Israel, a nação santa que era para ser, né? E não foi, infelizmente. Mas será? Será? No milênio? Vocês acham que Abraão ia duvidar que Deus ia cumprir o que ele prometeu? Se ele já deu o meu, agora do meu vai vir o dele? Então, vocês estão vendo por que Abraão é o pai da fé? Mas não para por aí, vamos continuar, meus amores, vamos continuar. Então ele vem e fala assim: Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. Ora, e Paulo falou desse texto porque os judeus conheciam esse texto. Os judeus conheciam bem a Bíblia, eles sabiam da história. Então Paulo vai na história deles para mostrar a verdade para eles. Aí ele vem e fala assim: ora, ao que trabalha,
o salário não é considerado como um favor, e sim como uma dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. A mesma palavra aqui. Olha só, vamos por partes. Então ele vem e fala aqui. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado um favor, e sim uma dívida. E isso eu e tu podemos falar perfeitamente, tu entende? Tu trabalha aí na tua empresa o mês todo tu trabalha. Quando chega no final do mês, vai lá, chega o teu patrão e fala, ó, estou aqui te fazendo um favor, estou te dando aqui o teu Pix, o teu pagamento, teu cheque, o teu salário, o teu depósito, né? O Pix hoje em dia, né? Os depósitos, que hoje em dia é mais moderno. Tá aqui, ó, tô te fazendo um favor, tá? Tô te dando aqui o teu salário. Tu vai dizer, não, como assim um favor? Eu trabalhei por isso. Tu me deve. Ao contrário, é tu que me deve. É uma dívida. Tu tem que me pagar porque eu trabalhei. Não é um favor. O meu patrão, se eu trabalhei o mês todo certinho, e o meu patrão me dá o meu salário, é o correto, é o justo, ele me deve. Ele me deve, ele tem que me pagar. Não é um favor da parte dele. Se ele decide me dar um abono, se ele decide me dar um prêmio, aí já é outros 500. Aí já é outra história. Agora dizer que é um favor te pagar o teu salário de 30 dias que tu trabalhou, ó, tá aqui, tô te pagando, eu não tinha necessidade de te pagar, mas tô te pagando, não, tá errado. É uma obrigação, é ou não é? Tu trabalha, tu recebe. Tu fez por merecer. Então Paulo tá usando um exemplo terreno para fazer a gente pra gente despertar, para entender. Porque o povo aqui tava dizendo que Abraão tinha sido salvo pelas obras. Não, mas o nosso pai Abraão foi salvo por obras. Foi salvo pela circuncisão, foi salvo porque sacrificou, foi salvo porque era bom marido. Não, nada disso. Então ele vem e fala, ao que trabalha, o salário não é considerado um favor, e sim como dívida. O patrão tem que pagar. Só que Deus não é o nosso patrão. Porque nós não trabalhamos para Deus. Nós não fazemos nada para Deus. Lembrem-se, todos mortos em delitos e pecados, a gente não faz nada de bom para Deus. Nada. E até quando a gente nasce de novo, o que a gente faz são as obras que Deus preparou para a gente fazer. É Deus que coloca na gente o querer, o realizar, a graça dele que vem e nos desperta para fazer aquilo. Então, ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas, olha só, mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. O que significa isso? O que ele está dizendo aqui? Quem trabalha é obrigado a receber. Agora, quem não trabalha, quem não faz nada, quem não tem boas obras, quem não faz nada por merecer, mas crê que Cristo justifica o ímpio, crê que Cristo morreu naquela cruz para nos salvar, para aplacar a ira de Deus no nosso lugar, para pagar pelos nossos pecados, para nos resgatar da redenção, para nos resgatar do inferno, da ira de Deus e do pecado e da morte eterna, do inferno. Quem crê nisso, essa fé que faz ele crer nesse Cristo, nessa obra consumadora de Cristo, redentora, essa fé lhe é imputada por justiça, sem trabalhar, sem ter feito nada por merecer. Porque a salvação é por obras. Ou melhor, porque a salvação é por fé. Sempre foi por fé, desde Abraão, desde Gênesis, desde Abraão e é até agora. Sempre, toda e qualquer pessoa que um dia nós encontrarmos no céu, essa pessoa nunca não foi salva por obras. Não importa se ela foi a melhorzinha das melhorzinhas. Sempre a salvação foi por fé naquilo que Cristo fez. Repetimos,
No Antigo Testamento eles criam no Messias que viria. Como o próprio Senhor Jesus Cristo disse, Abraão viu o meu dia e se alegrou. Deus revelou o evangelho para Abraão, revelou a vinda de Jesus Cristo, que ele morreria pelos pecados dele, através de Isaac, da descendência dele. E ele se alegrou com isso, a ponto de falar, não tem problema, eu sacrifico Isaac porque Deus vai ressuscitar ele das cinzas. Isso é fé. Essa é a fé que nós temos que imitar, a fé de Abraão. Não a fé por ele ter sacrificado Isaac e agora dar tudo que a gente tem no altar de Baal, um altar satânico. Não, mas crer na fé que ele teve no Messias. No Filho de Deus que viria para resgatar o mundo do seu pecado. Tá dando para entender, meus amores? Abraão não trabalhou. Abraão creu na promessa de Deus. E isso lhe foi imputado por justiça. E é a mesma coisa que o exemplo de Paulo. Quem trabalha é merecedor do seu trabalho, de receber o seu salário. Agora, quem não trabalha, quem não faz nada, mas crê que Deus justifica o ímpio por meio de Cristo, essa fé é imputada por justiça. Tá dando para entender, meus amores? Eu não sei se é porque para mim isso é tão glorioso e para mim isso é tão claro que às vezes eu tenho medo de a maneira de eu ensinar para vocês não ser tão clara como é para mim. Mas aí eu apelo literalmente, totalmente para que o Espírito Santo mostre e revele essa verdade para vocês, porque só Ele que pode fazer isso. E que a minha incapacidade não atrapalhe isso. Mas é tão claro isso, gente. Aí ele vem e fala, mas ao que trabalha, porém não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Salvação. Aí ele vem e fala assim, agora Paulo tá dando o exemplo de como Abraão foi salvo. Abraão, quando era um ímpio, quando era um pecador, ele tá dando o exemplo de como Abraão foi salvo. Deus chamou ele, fez uma promessa e ele creu e então ele foi salvo, ele foi justificado, foi imputado por justiça quando ele creu na promessa de Deus. Agora, para ficar um pouco mais claro, Abraão vem e usa a história de Davi. Mais um exemplo de um super personagem da história dos hebreus, que os hebreus super exaltam, né? Abraão, Moisés, Elias, Davi são assim os pilares do sustentamento da fé judaica. Então agora Paulo vem primeiro falando da salvação, que Abraão foi salvo pela fé em Cristo, na promessa de Deus, do Cristo que viria. E agora ele vem e fala de Davi. Mas a diferença é que Paulo quer cercar de todos os lados. Paulo tem isso. Paulo ele vai cercando de todos os lados, ele não quer deixar escapar nada. Ele quer provar que Deus é um só e salva gentil e judeu. Ele salva pecador, perdoa pecador, que ainda é incrédulo e ele resgata, faz nascer de novo e salva, como ele também perdoa pecados daqueles que já são cristãos e falham, que era o caso de Davi. Porque Abraão não fez nada para ser salvo, mas ele creu na promessa e foi salvo, mas ele era um incrédulo. Agora Davi já era um crente. Olha o nosso Deus mostrando o amor e a misericórdia e a graça dele. A graça dele, tanto para o ímpio que se converte, como para o crente que cai, mas ele levanta. E Paulo não quer deixar nenhum detalhe de fora, então ele primeiro fala da salvação de alguém que veio de fora, Abraão, o pecador, que foi salvo, o pagão salvo, mas agora de Davi, como um filho de Deus salvo, coração segundo o coração de Deus, mas que pecou, caiu, sendo crente, mas que Deus foi lá e justificou ele, perdoou ele, na verdade não justificou, porque ele já era justificado, mas perdoou ele do pecado dele, imputou, fez ele lembrar da imputação da justiça de Cristo que estava sobre ele. Então Paulo quer mostrar que Davi também foi salvo pela fé em Cristo. Também foi salvo porque cria na promessa de Deus que os pecados dele já tinham sido pagos, que seriam pagos
né, na cruz do Calvário pelo Filho dele, por Cristo. Então ele vem e fala assim, e assim também, e é assim também que Davi declara ser bem-aventurado a quem Deus atribui justiça, independente das obras. Isso está lá no Salmo 32. Ele fala assim, bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem que o Senhor jamais imputará pecado. Ai, gente, que eu espero conseguir passar isso para vocês, entender. Vocês viram aqui o que ele falou? Assim como Abraão foi salvo pela fé, porque creu em Deus, assim também foi Davi. Assim também foi Davi. Davi também foi salvo pela fé. Porque o que Davi fala? O que Davi fala? Ele fala assim, ó. Bem-aventurado o homem que Deus atribui justiça independente das obras. Vocês estão vendo? Davi está falando, e Davi escreveu isso aqui depois do pecado dele, quando ele pecou terrivelmente com o pecado do adultério, com Betseba, e que ele mandou matar o marido dela, Urias, e que ainda depois não bastasse ter adulterado, ter engravidado ela, ter enganado o marido dela por 2 vezes, chamou o homem, enganou ele por 2 vezes, tentou engambelar ele, não foi suficiente, mandou matar, mandou ele levar a própria condenação dele nas mãos. E ainda assim, quando veio a notícia da morte dele, Urias morreu como tu mandou, ele disse, muitos morrem na guerra, mais um. Olha só, gente, Davi, e ele era salvo, tá? E ele era salvo. Mas para vocês verem que quando a gente vacila na comunhão com Deus, é o que o ser humano é capaz de fazer. Então agora Davi fala, bem-aventurado o homem quem Deus atribui justiça independente das obras. Independente das obras, tanto para o bem como para o mal. Tá dando para entender? Tanto para o bem quanto para o mal. Não é só o fato de eu não ser salva por fazer boas obras. Nunca vou ser salvo. Mas também o fato de eu não perder salvação por praticar más obras. A salvação, a justificação é independente daquilo que eu faço ou daquilo que eu sou. Mas depende daquilo que eu creio. Claro, Davi pagou a consequência do pecado. Mas olha o que ele diz. Bem-aventurado aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. E bem-aventurado é o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Bem-aventurado aquele que crê que Cristo já pagou e que o pecado dele já foi imputado em Cristo. Por isso jamais Deus vai imputar novamente em nós. Deus não pode imputar pecado 2 vezes, no filho dele e no pecador. Não, o pecador que coloca a fé em Cristo. Por isso que ele está falando aqui, feliz é aquele, bem-aventurado é aquele que crê que Deus já justificou, que Deus já cobriu o pecado. Não importa se as obras nem para o bem nem para o mal, porque filho de Deus também peca, filho de Deus resbala, filho de Deus cai, não vigiou. Por isso a exortação sempre de viver em santidade, viver em comunhão, viver na meditação das escrituras, viver em comunhão com a igreja, para fugir do pecado, para estar em comunhão com Deus. Quanto mais perto da luz, mais as trevas estão longe. Davi, por um descuido, por uma falha, sendo nascido de Deus, regenerado, salvo, justificado, por uma falha dele, o pecado encontrou a brecha, o pecado que morava dentro dele encontrou uma brecha e fez ele pecar de maneira estrondosa. Mas viu que ele falou aqui, independente das obras, bem-aventurado o homem que recebe a justiça de Cristo, a justiça de Deus, revelado no Evangelho por meio de Cristo, não importando as obras nem boas que faz para se gloriar e nem as más para dizer eu perdi minha salvação e agora o que eu faço? Não, ao contrário, Davi se humilhou, lembra?
do salmo dele, de humilhação: Senhor, contra ti pequei, somente contra ti pequei. Ele reconheceu o pecado dele. Ele reconheceu o pecado dele. E isso é o que acontece com o Filho de Deus quando peca. Ele reconhece o pecado dele diante de Deus e confessa: Senhor, contra ti pequei, somente contra ti pequei. Embora tenha pecado contra toda uma nação, contra o marido de Betseba, contra o reino dele, veio as consequências, porque assim, a consequência do pecado sempre vai vir, tanto para o ímpio como para o Filho de Deus. E eu vou dizer para vocês que para o Filho de Deus é mais doída, porque quando a gente entende que a gente pecou contra Deus, gente, é uma dor terrível. A gente pecou contra o ser mais puro, santo, que nos salvou de graça. Então é uma dor terrível, dor que o incrédulo não tem. O incrédulo não tem essa dor. O incrédulo nem se arrepende, o incrédulo sente remorso, por isso depois repete o mesmo erro. Mas vocês viram a sabedoria de Paulo, guiada pelo Espírito Santo, dizendo: ei, ninguém é salvo por boas obras, mas também ninguém perde ela por más obras. Logicamente vai ter consequências. E Filho de Deus vai se arrepender e não vai viver no pecado. Davi pecou, quebrou a cara, as consequências a gente vê até hoje, mas Davi não continuou no pecado. Quando ele reconheceu o pecado dele diante de Deus, Deus perdoou. Por isso ele pôde dizer: bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independente das obras. Bem-aventurado aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. E bem-aventurado o homem cujo Senhor jamais imputará pecado. Foi salvo. Não importa, pecou, caiu, Deus não vai imputar o teu pecado de novo. Não existe perda de salvação, meus amores. Vocês viram aqui a majestosa... Meu Deus do céu, eu me maravilho. Paulo pintou os dois quadros. A conversão, a salvação de um pagão como Abraão, e agora aqui a redenção de um filho de Deus já que pecou, e a crença nele, a confiança nele de saber que Deus jamais imputaria aquele pecado dele ali de novo nele, porque já seria imputado em Cristo e ele não precisaria pagar por esse pecado para salvação. Ele pagou com as consequências, né? E foram consequências terríveis. A gente nunca pode esquecer isso. O fato de Deus ter me salvado, porque eu coloquei minha fé em Cristo, não me dá o direito de pecar. Não me dá o direito de pecar. Mas se eu pecar, não devemos. Mas se acontecer de eu pecar, como aconteceu com Davi, se acontecer de um filho de Deus pecar como Davi, ele não vai perder a salvação pela má obra que ele cometeu. Ele não vai perder. Vai colher as consequências. Então a gente sempre tem que entender isso. Vai pagar o preço. Mas ele não vai perder a salvação por isso. Por quê? Porque ele já creu que Cristo pagou pelo pecado dele. O pecado dele já foi imputado em Cristo e a justiça de Cristo já foi imputada nele. Tá dando para entender? Então aqui Paulo tá falando da gloriosa salvação, dessa justificação pela fé de todas as maneiras. Tanto quando somos incrédulos, estamos mortos e somos justificados, como quando falhamos. Porque continuamos crendo, o justo viverá pela fé. Continuamos crendo que o nosso pecado já foi pago por Cristo. E que a justiça dele já está sobre mim. E que Deus não vai me cobrar esse pecado porque já cobrou ele em Cristo. Tá dando pra entender? Ai, meus amores, eu espero que sim. E ele vem e continua assim. Vem, pois, esta bem-aventurança exclusiva. Vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos? Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Como, pois, lhe foi atribuída? Estando ele já circuncidado
ou ainda incircunciso? Não no regime da circuncisão, e sim quando era incircunciso, e recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça e da fé que teve quando ainda era incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça. Ai, meu Deus, parece confuso, né? Mas não é, gente. É que Paulo é muito detalhista e ele repete, e eu também repito e repito, porque é na repetição que a gente entende. Então Paulo vem e fala assim, essa justificação pela fé, essa salvação, ela é só para os circuncisos, para os judeus, ou ela também é para os incircuncisos, para os que não são judeus? Paulo vem e fala, quando foi que Abraão foi justificado? Quando foi que Abraão foi salvo? Ele foi salvo quando ele já era circuncidado ou antes de ser circuncidado? Paulo perguntou aqui, foi o que eu acabei de ler. Só estou explicando assim mais fácil. Paulo fala, não, Abraão foi justificado, foi salvo quando ele ainda não era circuncidado. Só depois ele foi circuncidado. Quando ele foi justificado, salvo por Deus, ele ainda não tinha o corte, ele ainda não tinha feito aliança com Deus. E por que isso? Paulo está dizendo aqui, para que Abraão seja o pai de todo aquele que creia, como ele creu em quê? Em Cristo. No Filho de Deus que viria da descendência dele. Ai, meus amores, eu me emociono. Quando foi que Abraão foi salvo? Quando foi que Abraão foi justificado? Aonde está escrito isso? E creu Abraão e isso lhe foi imputado por justiça. Que a gente acabou de ler. Gênesis 15:6. Quando foi que Deus instituiu o pacto da circuncisão com Abraão? Em Gênesis 17. Anos depois. Muitos anos depois, Abraão foi circuncidado. Deus fez o pacto da circuncisão com ele. Então, olha só, Abraão foi salvo quando ele ainda era um pagão, quando ele ainda era um gentil, antes da nação de Israel ser criada. Isso é para o povo de Israel entender. Abraão é o pai da fé deles, mas é o pai da nação de Israel, mas não existia Israel antes, não existia Israel antes de Abraão. E nem quando Deus salvou Abraão ainda não existia Israel. Deus disse, eu vou te chamar, vou te separar, vou te salvar para tu ser o pai dessa nação. Quando ele seria pai dessa nação? Quando Isaac nascesse e a descendência física e depois espiritualmente de todos nós, né, gente? Por que ele falou aqui? Por que ele fez questão de falar isso? Quando foi que Abraão foi salvo? Justificado? Quando ele já era circunciso ou quando ele ainda era incircunciso? Quando ele ainda era incircunciso, um pagão. Ali ele foi salvo. Quando foi que ele foi circuncidado? Depois que ele já era salvo. E por quê? Para ficar provado o selo da aliança que ele tinha com Deus, porque ele creu em Deus. Por que Deus te deu? Abraão não foi salvo porque sacrificou Isaac? Não. Abraão foi sacrificar Isaac depois que ele já tinha sido salvo, anos antes. Anos depois ele foi sacrificar, mais uma prova da aliança que ele tinha com Deus. Mais uma prova da fé dele, que ele creu que Deus havia prometido que o filho dele, que da descendência dele de Isaac viria Jesus Cristo, o Messias. Então, Abraão não era circuncidado quando ele foi salvo, ele era incircunciso. E aí ele fala bem declarado, e recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé. O pacto foi feito, é como o batismo hoje, meus amores, é como o batismo hoje. Ninguém é salvo por ser batizado nas águas. Ninguém é salvo. Ao contrário, depois que somos salvos, então somos batizados nas águas como exemplo,
como uma representação pública daquilo que a gente creu. Eu criei em Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Fui salva, fui justificada. Nasci de novo. E então, depois que eu nasci de novo, tem gente que se batiza, vou me batizar para ser salva. Não, tá errado. Tá errado. Isso não é bíblico. Primeiro eu sou salva, primeiro eu nasço de novo. E depois, então, é uma cerimônia pública de batismo nas águas, representando ali a remissão de pecados, publicamente para provar o que eu já tenho dentro de mim, a fé salvadora. É uma confissão pública da minha fé para provar para as pessoas que eu criei em Cristo como Salvador e que eu fui salva, regenerada por Ele. Tá dando para entender? A mesma coisa aqui. O sinal da circuncisão para Abraão e para toda a nação de Israel era um selo público da justiça que já tinha sido imputada em Abraão dentro dele. Aí veio o sinal exterior, de fora, como o batismo exterior, de fora, para os outros ver. A mesma coisa a aliança da circuncisão. Abraão já era salvo, já tinha crido. Então agora Deus vem com o pacto da circuncisão como aliança, para provar que Abraão realmente havia crido nele. Não para provar, não é que Abraão tinha que fazer a circuncisão para provar que tinha crido, não, porque ele já tinha crido, então foi feito o pacto. Tá dando para entender? Eu não tenho que me batizar para provar que eu sou salva. Não, me batizar para ser salva. Não, eu me batizo justamente porque eu já fui salva. Tá dando para entender? Então, olha como Paulo vem explicando como Abraão foi salvo. Então ele vem e fala, para vir, olha só, quando ainda incircunciso, Abraão foi justificado, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça. Ou seja, Deus fez questão de salvar Abraão antes de circuncidar, justamente para não ficar aquilo, se Deus chamasse Abraão e falasse, Abraão, te circuncida e eu vou te salvar, aí Abraão era merecedor da salvação, porque daí ele teria cumprido uma obra para Deus, a obra da circuncisão. E não, ao contrário, foi antes. A aliança depois foi só um símbolo para provar que Israel era diferente das outras nações. Era uma aliança física pro lado de fora para provar o que já tinha dentro, para que Israel fosse uma nação que glorificasse ao Deus que eles criam dentro deles, né? A mesma coisa a gente, quando se batiza, para provar uma fé, um novo nascimento que nós já temos dentro da gente. Então ele fala que Abraão foi salvo antes da circuncisão justamente para ser o pai de todos. Porque, repito, os judeus eram muito orgulhosos de dizer que só eles eram salvos, que Abraão era o pai deles só, dos circuncisos. E não, Abraão é pai de todos, tantos dos circuncisos judeus que creem em Jesus, no Messias, porque tem que crer no Messias, não importa ser de sangue. Lembra uma coisa que eu gosto de falar muito, que João Batista fala para os fariseus hipócritas judeus, de judeu ortodoxos, que foram lá querendo se batizar, né? Hipócritas religiosos querendo se batizar para mostrar. Ele fala, o que vocês estão fazendo aqui? Vão dar fruto de arrependimento? Ou vocês acham que porque vocês dizem que são filhos de Abraão, vocês são salvos, seus raça de víboras? Ele falou assim, vão dar fruto de arrependimento. Aí ele fala assim, porque quer saber vocês? Se Deus quiser, ele pode ressuscitar filhos dessas pedras. E é exatamente o que acontece hoje. Todos os que creem em Cristo para a salvação são filhos de Abraão. Circuncisos, judeus que creem em Cristo, os judeus messiânicos, como os gentios, todos os outros povos, todos os cristãos verdadeiros que creem em Cristo para a salvação. Todos somos filhos de Abraão, todos somos filhos do pai da fé. Porque Deus disse para ele, Abraão, tu vai ter um filho, e da tua descendência, Isaac, o teu filho, vai vir o meu, que vai salvar o mundo do pecado. Foi nisso que Abraão creu, gente. Por isso que Abraão foi salvo. Por isso que ele é o pai da fé de todo mundo.
tanto judeus como de gentios, todos aqueles que creem. E Paulo quis mostrar justamente isso, para tirar esse orgulho dos judeus. Ele não é pai só dos circuncidados, ele é pai dos incircuncisos também. Porque quando ele foi circuncidado, ele era um pagão. Ele era um pagão como os gentios são hoje, não tinha marca. Tá dando pra entender? Não é linda as escrituras, gente, como Paulo ensina, para não ficar dúvidas de que a salvação é unicamente pela fé, zero obras. Zero obras. A salvação sempre foi pela graça, gente. Sempre foi pela graça de Deus. Sempre foi pela graça, o dom gratuito de Deus, mediante a fé na obra de Cristo, nessa imputação de Cristo, aonde Ele recebe o nosso pecado e nos dá a justiça dele. Entenda isso, meus amores. E vamos ver. Embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça. Ou seja, nós também, os gentios, sermos salvos pela fé e a justiça de Deus ser imputada pra gente, independente de termos a marca da circuncisão ou não. E pai da circuncisão, isso é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Paulo, tu já me falou isso 39 vezes? Não, mas eu vou terminar de novo falando. Abraão é o pai de todos, dos circuncisos, dos judeus e dos incircuncisos, para que todos aqueles que andem nas pisadas de Abraão antes de ser circuncidados também sejam salvos. E que pisadas de Abraão são essas? Repetimos? Todos os circuncisos, mas também andam nas pisadas do quê? Da fé que teve Abraão, nosso pai, antes da circuncisão. Que pisadas da fé são essas? No que creu Abraão antes de ser circuncidado e continuou crendo depois de ser circuncidado? Porque antes de ser circuncidado, ele creu em quem? Na promessa do Messias que viria. E depois de ser circuncidado, ele continuou crendo. Como a gente sabe isso? Porque Deus mandou ele sacrificar Isaac. E ele disse, tá aqui, toma. Tu vai ressuscitar ele das cinzas mesmo. Eu me emociono, gente. Tu vai ressuscitar ele das cinzas. Tu disse que o teu vai vir do meu. Então Abraão, as pisadas de fé de Abraão ele creu no Messias antes de ser circuncidado e continuou crendo na promessa de Deus que viria o Messias da descendência dele depois de ser circuncidado. Porque ele foi justificado. Ele foi justificado primeiro, depois ele foi circuncidado e lá na frente Deus pediu Isaac para provar que ele continuava crendo. Olha só, Deus salvou Abraão pela fé em Cristo, no Evangelho. Cristo disse, Abraão me viu e se alegrou no meu dia. Cristo confirmou isso, gente. Ele não sacrificou Isaac para provar que ele cria. Ao contrário, justamente para provar que ele continuava vivendo pela fé, o justo viverá pela fé, ele ofereceu Isaac. Pode pegar, posso matar ele quantas vezes tu me mandar. Jesus vai vir dele. Gente, essas são as pisadas de Abraão. Crê no Jesus, crê no Messias. E é isso que Paulo está falando. E é isso que o livro de Romanos revela. A justificação unicamente pela fé em Cristo. Zero obras. Nada de mim, nada de ti, nada de Abraão, nada de Davi. Detalhe, Davi não era nem boas obras, eram más obras. Nada de perda de salvação. Nem pelas más obras que cometemos depois de sermos salvos, perdemos essa salvação, porque ela é pela fé naquilo que Cristo fez. E se eu sou um filho de Deus verdadeiro e peco, e continuo crendo no que Cristo fez por mim, o meu pecado está perdoado. Eu tenho que confessar o meu pecado, me arrepender do meu pecado, me confessar o meu pecado, levantar a cabeça e continuar vivendo pela fé como Abraão continuou.
Como Abraão continuou vivendo pela fé depois que mentiu uma vez, mentiu 2 vezes, dos erros que Abraão cometeu. O justo viverá pela fé. O foco é esse. A salvação é unicamente por Cristo. Não dá para fugir. É uma pena. É uma pena que o falso evangelho ensina que Abraão é o pai da fé porque sacrificou Isaac. Sacrificou, e não é nem no sentido de sacrificou Isaac no sentido certo, no sentido de que sacrificou Isaac porque entendia que Deus poderia ressuscitar ele, porque Deus havia prometido para ele que dele viria o Salvador do mundo. Deus disse que era de Isaac. Por que mandou sacrificar Isaac e não mandou sacrificar Ismael? Porque Deus prometeu que da descendência de Isaac viria Jesus e não de Ismael. Vocês estão vendo como Abraão creu? No que Abraão creu? E com toda a força que Abraão creu? Mas o falso evangelho usa o sacrifício de Isaac para levar pessoas a sacrificar o seu dinheiro, tudo o que tem, para enriquecer os bolsos deles, e não ensinam a verdadeira fé que Abraão teve. E nós, os que cremos em Cristo, somos os que andamos nas pisadas de Abraão, nessa fé dele. Nós, os filhos de Deus, tanto circuncisos como incircuncisos, os incircuncisos que foram tirados de debaixo das pedras. Não adianta ser de sangue. Tem um monte de judeu que não crê em Jesus até hoje e vão pro inferno, tá, gente? Vão pro inferno. Judeu que não crê em Jesus Cristo como Salvador, como creu Abraão, vai pro inferno sendo judeu com o nome de povo de Deus. Assim como gentil, pagão, a pior das criaturas, que crê em Cristo como seu Senhor e Salvador, como seu Messias, que substituiu ele naquela cruz, que fez a troca, que para quem o seu pecado foi imputado em Cristo e a justiça de Cristo foi imputada nela e ela se esconde atrás dessa justiça, essa pessoa, por pior que seja, será salva. Tá dando para entender, meus amores? Então, nunca foi por obras da lei, é isso que Paulo quis dizer, nunca foi por obras da lei, nunca foi por coisas boas, nunca foi por nada. É sempre bom lembrar, Deus nos deu a lei, Deus nos deu a lei para o povo de Israel através de Moisés, e deu a lei para que nós, ao tentarmos cumprir a lei, nos dessemos conta que não podíamos cumpri-la, porque estávamos mortos, e ao descobrir que não podemos cumprir a lei, então temos que correr atrás da graça, depender da graça de Deus e daquilo que Cristo fez na cruz. Esse era o objetivo da lei, das boas obras pela qual o povo de Israel achava que Abraão havia sido salvo e que eles também poderiam ser salvos, e o que o mundo acha que pode ser salvo pela lei e das obras, da obediência. Repetindo, Deus nos deu a lei para nos guiar a Cristo, porque no momento em que Ele nos dá a lei e nós, ao tentarmos, porque tem gente que tenta obedecer, tenta fazer as coisas bem, mas ao tentar a gente quebra a cara, porque a gente vê que a gente não consegue. E quando a gente vê que a gente não consegue, então a gente tem que correr atrás daquele que realmente conseguiu, Cristo e este crucificado, o Filho de Deus, o descendente de Isaac, prometido a Abraão, o nosso pai da fé. Meus amores, eu oro para que o Espírito Santo convença vocês dessas verdades e que essa luz do Evangelho, da salvação, da justificação unicamente pela fé, e que o justo viverá pela fé, brilhe nas trevas do teu coração, brilhe nas trevas do teu entendimento, brilhe nas trevas da tua religiosidade, e que haja salvação, e que haja hoje novo nascimento. Amém? Assim seja.